Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podemos nos assentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas más. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, estamos chegando ao final do mês de junho, e no mês de junho, dentro da nossa tradição religiosa, nós celebramos alguns santos que são importantes dentro da tradição da igreja. Dia 13 de junho celebramos Santo Antônio, dia 24 de junho celebramos São João, e no dia 29 de junho nós celebramos São Pedro e São Paulo. É que eu ouço muitas pessoas quando falam dos santos do mês de junho, só citar São Pedro pelo dia 29, não é. É São Pedro e São Paulo, e é dia solene para a igreja, porque celebramos aqui as duas colunas principais após Jesus Cristo. Pedro, o primeiro Papa, aquele que conduziu a igreja nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus. E temos Paulo, que levou a pregação do Evangelho a todos.
onde não teve medo de dizer e afirmar que, para ser cristão, não precisa se tornar judeu. Para ser cristão precisa acolher a palavra de Deus, ser batizado e no seu dia a dia ser presença do Cristo aonde se encontrar. Então temos essas duas figuras. E na igreja no Brasil, quando o dia 29 de junho cai durante a semana, nós não celebramos São Pedro e São Paulo no dia 29, mas vamos celebrar no domingo seguinte, pela importância que tem essa celebração, de acordo também com a nossa realidade e da maneira como a Conferência de Bispos do Brasil conduz as celebrações no decurso do ano. Como o dia 29 caiu no domingo, então estamos celebrando São Pedro e São Paulo no seu dia. Lembrando também que os dois foram mártires. Pedro foi crucificado, mas foi crucificado de ponta cabeça, porque dizia que não merecia ser crucificado da mesma forma que Jesus fora crucificado. E São Paulo, ele perde a cabeça, sua cabeça é cortada quando chega no fim da sua vida. Então os dois apóstolos derramaram seu sangue por Jesus Cristo, foram fiéis mesmo que muitas ameaças chegaram até eles, mas eles não esmoreceram. E aí as leituras de hoje, da liturgia da celebração, vêm não chamar simplesmente a atenção a Pedro e Paulo, mas vêm chamar a atenção nas atitudes que nós como cristãos devemos ter no nosso dia a dia, que devemos ser fiéis a Deus acima de tudo, independente de qualquer situação, ameaça, ou se gostem ou não de nós. E aí então nós temos a primeira leitura tirada do livro de Atos dos Apóstolos. E sabe aquele ditado que alguns gostam de dizer, aquele ditado que diz o seguinte, que a voz do povo é a voz de Deus? Então, dentro da nossa tradição cristã não é bem assim, porque foi a voz do povo que levou Jesus a ser crucificado. E no trecho da primeira leitura nós vamos ver o quê? Que Herodes prendeu e matou Tiago, prendeu Pedro, não simplesmente porque fizeram algo ou porque cometeram algum crime, mas porque agradava aos judeus, ou agradava ali um determinado grupo que queria e que perseguiram os apóstolos e os cristãos no início da igreja, na igreja nascente. E aqui também já vem o primeiro ensinamento da liturgia de hoje, da liturgia da palavra. A nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus. A nossa preocupação tem que ser de sermos fiéis a Deus. A nossa preocupação deve ser de termos um coração agradecido a Deus por tudo que Ele já fez por cada um de nós. Eu digo isso por qual motivo? Se infelizmente as pessoas forem seguir a Jesus Cristo e pensar em agradar as pessoas, pensar em agradar aos homens, me desculpe, mas vai se encaminhar numa direção que vai se encaminhar para o eu. E isso precisa ficar claro a nós. Por que eu falo isso? Porque infelizmente as pessoas de maneira geral querem colocar a sua vontade, o seu desejo à frente de tudo,
e à frente, inclusive, do próprio Deus. E aí, quando eu vejo pessoas se preocupando demais em agradar os outros, podem ter certeza que em algum momento seremos infiéis a Deus por isso. E olha, esse ano, em dezembro, eu completo 10 anos de que fui ordenado padre. E uma das coisas que esses 10 anos de ministério me ensinaram é o seguinte: que a nossa postura tem que ser em defender e fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque nós, olhando para as pessoas, teremos aquelas pessoas que a gente faça bem ou faça mal, independente, vão falar mal de nós. Vai ter aquela pessoa que vai ser indiferente em relação às nossas atitudes. Tanto fez ou tanto faz. E, repito, terá aquela que mesmo que a gente faça bem, não gostam de nós, não vão abrir mão disso e vão falar mal de nós. O que vai contar nisso tudo é a nossa consciência diante de Deus, a nossa consciência tranquila em fazer a vontade de Deus, em sermos fiéis ao Evangelho, de sermos fiéis à palavra de Deus. E eu falo isso porque, infelizmente, quando nós falamos no nosso meio, eu vejo muitas vezes muito cristão aí afora, berrando ou gritando aos quatro cantos da terra dos seus direitos. Tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito a não sei o quê. Mas quando nós vamos falar dos nossos deveres e obrigações, aí a pessoa se faz de desentendida, aí a pessoa finge que não é com ela. Por exemplo, quando nós temos que ver a questão do batismo das crianças, ou dos adultos também, os pais cristãos têm o direito de fato de batizar seus filhos, e isso não é impedimento algum. O problema vai estar, infelizmente, na escolha dos padrinhos, que tem hora que as pessoas pensam muito mais em agradar aquele que vai ser padrinho ou madrinha do que se preocupar do exemplo que o seu filho ou filha terão em relação ao ser cristão. E aí, quando nós falamos, olha, a pessoa nessa situação não pode ser padrinho, não pode ser madrinha, aí o mundo acaba. Aí começa a falar mal de nós, da igreja, de todo mundo, que a igreja não sabe acolher, que a igreja é retrógrada, que a igreja não abre exceção, enfim. Primeiro, quando nós falamos da salvação, não existe exceção, existe fidelidade, é bem diferente. E a igreja coloca o caminho que nós cristãos batizados devemos seguir. Se por um acaso a pessoa acaba tendo algum impedimento de ser padrinho ou madrinha, nesse caso, a culpa não é da igreja, a responsabilidade é da pessoa. Que hoje em dia queremos falar de liberdade por aí afora, como se a gente pode fazer o que bem entender, agir da maneira que nos der na telha, e que isso não vai respingar em nós, ou que não gerará algum tipo de consequência na nossa vida. Você me desculpe, esse discurso é da porta da igreja para fora, da porta da igreja para dentro não é bem assim. Deus nos deu a liberdade, sim,
mas só que as nossas atitudes têm consequências na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, seja de maneira positiva ou seja de maneira negativa. Aí, quando vem uma situação que é de maneira negativa, em vez da pessoa ter a humildade de dizer: não, de fato, eu errei, eu falhei e me coloquei nessa condição. Não, a igreja que é ruim, a igreja que não sabe acolher, o padre que não compreende, e aqui segue a ladainha com essas justificativas. E me desculpe, especialmente quando nós falamos do batismo, um padrinho ou uma madrinha que está numa situação irregular e mesmo assim insiste em querer batizar aquela criança, eu fico pensando aonde que está a consciência, porque já começa da maneira errada, já começa do jeito errado. E que exemplo vai dar para o seu afilhado, para a sua afilhada? Então nós não podemos esquecer que nós, como cristãos, temos um caminho a seguir, e se nós nos desvirtuamos nesse caminho, também temos que ter a humildade de reconhecer e acolher as consequências dessas nossas atitudes. E aí, ainda na primeira leitura, é interessante que a igreja rezava por Pedro, que estava preso, e aí o anjo do Senhor veio para poder libertar a Pedro. Eu devo lembrar que a expressão anjo do Senhor, quando aparece na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, a expressão anjo do Senhor nada mais é para poder dizer Deus, a pessoa de Deus. Então a igreja intercedia por Pedro, que havia sido preso injustamente, e o próprio Deus foi ao encontro de Pedro para o libertar e dizer: olha, você ainda tem um caminho a seguir, você ainda tem muita coisa a ser feita. E a liberdade de Pedro nesse sentido é para poder reforçar a confiança do apóstolo, a confiança do apóstolo em Deus. E aí também vem esse ensinamento a nós de termos confiança em Deus e acreditar que Deus está junto e que caminha junto de cada um de nós. Quando eu vejo pessoas reclamando ou falando da falta de confiança em Deus, por assim dizer, se a gente conversa um pouco com a pessoa, tem um detalhe importante. Qual é? A pessoa não reza. A pessoa não reserva um tempo para poder conversar com Deus, nem que seja meia hora, uma vez na semana. E se não reza, se a pessoa não encontra com Deus, dificilmente ela vai conseguir de fato confiar em Deus, acreditar que Deus sempre tem o melhor e que Deus caminha ao nosso lado. Então, quando a gente murmurar em relação à pessoa de Deus ou à falta de confiança, sejamos muito sinceros e coloquemos a mão na consciência, porque isso acontece pela falta de oração, pela falta de reservar um tempo de fato para poder conversar com o Senhor e se aproximar cada vez mais dele. Aí nós temos a segunda leitura da carta a Timóteo. E a carta a Timóteo aqui é a despedida de Paulo, quando ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É o apóstolo dizendo assim: eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que me cabe, me esforcei. Agora outros devem vir no meu lugar e continuar essa missão. Nessa atitude de Paulo nós podemos tirar duas lições.
A primeira lição é entender que a nossa missão tem um caminho, e nós também precisamos entender quando a nossa missão termina e quando o outro tem que vir e assumir essa missão no nosso lugar. Eu acho interessante na vida de paróquia, muitas vezes, nas pastorais, movimentos, grupos, enfim, tem hora a briga de ego para ver quem está à frente, ou para quem vai coordenar, ou quem vai permanecer na coordenação daquele grupo e daquele movimento. Porque tem hora que eu vejo assim, a pessoa não está preocupada em fazer com que aquele grupo caminhe bem, a pessoa está preocupada simplesmente em permanecer na coordenação. E assim, muito me intriga, por exemplo, quando o tempo de uma coordenação termina, e aí a pessoa que vai sair da coordenação não permanece no grupo, não permanece na pastoral, aí vai para outro, porque daí no outro vai almejar o mesmo cargo, não tem a humildade de reconhecer de que o tempo terminou e que ela pode ajudar aquele grupo, aquele movimento, e até mesmo aqueles que estão à frente a partir de então, pela experiência, pelos erros e também pelos acertos. E aí quando eu escuto pessoas reclamando assim, faz 15 anos que eu estou na coordenação não sei do que, faz 10 anos que eu estou na coordenação não sei da onde, padre, ninguém quer nada com nada, não tem ninguém para poder assumir, por isso que eu permaneço. Me desculpe a sinceridade, deixe de ser mentiroso, porque isso não é verdade. Quando eu escuto esse tipo de reclamação de pessoas 10, 15 ou até mesmo 20 anos, porque pode acontecer, é porque a pessoa fez o serviço de eliminar ali todos aqueles que poderiam um dia assumir a sua responsabilidade, que poderiam vir ali e dar continuidade ao trabalho. Eliminou como? Falando mal, dizendo que a pessoa não quer nada com nada, não acolhendo os novos que vêm para poder trabalhar conosco e somar conosco. E aí faz esse trabalho, e aí vem com toda a cara lavada e a falsa humildade de dizer: ninguém quer nada com nada, ninguém quer assumir, ninguém quer esse tipo de trabalho. Com todo respeito, quando eu vejo situações assim, não me comove. E quando eu era pároco, uma das primeiras coisas que eu fazia, vencer o tempo, acabou, vem outra. Mas não vai continuar da mesma forma. Não tem problema, mas outro precisa vir aqui, assumir e dar continuidade, porque o trabalho não é nosso, o ministério não é nosso, é de Deus. E em vez de ficar brigando pelo ego de estar à frente, as pessoas precisavam entender que a nossa posição é de estender a mão e de ajudar, independente de cargos, independente se estamos à frente ou não. E Paulo é esse exemplo para nós. E a segunda questão, além dessa do tempo, Paulo, quando fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, é como se ele já sentisse que Jesus o esperava na eternidade, e que Jesus iria acolhê-lo após a sua morte. E aí vem esse questionamento para nós também: se você e eu soubéssemos que iríamos morrer logo após essa missa, que iríamos morrer daqui 5 a 10 minutos, o que nós faríamos? Respiraríamos fundo e falamos: combati o bom combate, terminei minha missão, fiz tudo o que estava ao meu alcance.
Teríamos essa humildade ou essa serenidade ou o desespero? O desespero porque não tem que resolver não sei o que, tem que resolver não sei mais o que lá, tem que pedir perdão para não sei quem, tem que se reconciliar, tem que reaver algo que tenha roubado, e aí bate o desespero. Gente, povo de Deus, nós precisamos entender que o amanhã nós não sabemos que vai chegar. E aí não adianta, se partirmos desta terra com várias pendências, de chegar para Deus e falar: não tive tempo, não consegui. Deus vai olhar para a nossa cara e vai dizer: não, você não conseguiu porque não quis, você não teve tempo porque isso não foi prioridade para você. E aí nós pensamos em resolver determinadas situações. Não, amanhã eu vejo isso, amanhã eu vejo isso, amanhã eu vejo isso. Penso entendendo que o amanhã não é certeza para ninguém. E aí precisamos realmente o esforço e a serenidade de sempre estarmos em dia conosco, a nossa consciência diante de Deus e a nossa consciência também com aqueles que estão ao nosso redor. E ficar deixando para amanhã e não querer resolver, não querer mudar, não querer se converter, cuidado, porque esse deixar para amanhã, a pessoa pode estar trilhando por um caminho, infelizmente, de viver, de ir para o inferno em vez de ir para o céu com Deus. Nossa, Padre, o senhor vem falar de inferno, parece que essa palavra ofende alguns, mas não é para ofender ninguém, mas é para que a gente tenha clareza do caminho que a gente está trilhando, do caminho que nós estamos buscando, ou de passar a eternidade com Deus, ou infelizmente de passar a eternidade na ausência de Deus. E isso não é culpa de Deus, não é culpa dos outros, não é culpa de ninguém, responsabilidade nossa e culpa nossa, se isso vier a se concretizar quando terminarmos a nossa jornada aqui nessa terra. E aí o evangelho da celebração do dia de hoje conclui toda essa nossa reflexão. E no evangelho de hoje é apresentada a figura do apóstolo Pedro. Pedro que entendeu já quem é Jesus, Pedro que está ali próximo de Jesus, aprendendo, dando as suas cabeçadas, enfim, mas foi o homem que Jesus disse que pela fidelidade de Pedro, por ser a pedra fundamental após Jesus Cristo, que a igreja fixaria o olho em Pedro e aí depois nos seus sucessores. Não nego na história da igreja que infelizmente nós tivemos sucessores de Pedro que não construíram pontes da relação do povo com Deus. Tivemos papas na história da igreja que erraram feio e prejudicaram até mesmo a igreja. E isso mostra realmente que as forças do mal nunca prevalecerão sobre a igreja, e que realmente é Deus que conduz a igreja, e nos nossos dias a confiança de que é o Espírito que conduz, e é o Espírito que conduz aquele que será eleito sucessor de Pedro, aquele que será considerado vigário de Cristo na terra. E nós temos a sorte porque os papas, especialmente da década de 50 do século passado para cá, tiveram um papel muito importante na vida da igreja, mesmo com a turma falando mal, mesmo com aqueles que criticam, enfim,
sem fundamento algum. Por exemplo, Pio XII, ele viveu ali na Segunda Guerra, e aí as más línguas amam criticar Pio XII, falando de que ele era amiguinho, entre aspas, de Hitler, que estava ali, não se pronunciou porque concordava ali com o regime alemão, e assim segue as calúnias sobre esse homem. E esquecem que Pio XII precisava tomar cuidado, porque na Alemanha, conduzida por Hitler, ele tinha seus padres, ele tinha seus bispos e tinha também o povo, que dependendo da sua posição, daquilo que ele pudesse falar na Alemanha, seus padres, bispos e o povo poderiam sofrer retaliações. E esquecem aqueles que falam mal de Pio XII, que as catacumbas do Vaticano serviram de esconderijo a muitos judeus, que o próprio Papa os acolhia e os escondia no Vaticano para não serem perseguidos, e salvando até mesmo das atrocidades que aconteciam na Alemanha. O sucessor de Pio XII é João XXIII. João XXIII foi um homem que assim ninguém dava muito para ele. É um papa de transição, já está velhinho e não tem problema. Mas foi a coragem desse homem, convocando o Concílio Vaticano II, que conseguiu abrir as portas da igreja para o tempo presente. Abrir as portas da igreja para a modernidade, mas sendo fiéis ao Evangelho, ao projeto de Deus, mas tentando dialogar com o mundo que nós estamos vivendo, seja da década de 60 até os dias de hoje. Paulo VI, sucessor de João XXIII, alguns pensavam que ele iria cancelar o concílio, que não daria continuidade, mas não, ele continuou a inspiração do Espírito, e a sua postura de conciliador foi o responsável de não apenas terminar o concílio, mas de conseguir fazer que tudo aquilo que fora decidido no concílio começasse a ser posto em prática na vida da igreja, no âmbito universal no mundo, não apenas na questão litúrgica, mas também na questão doutrinal. Depois de Paulo VI, nós temos João Paulo I, 33 dias de pontificado, 33 dias de pontificado, e aí ele teve um mal súbito. Mas esse homem, em 33 dias, no seu discurso de início de pontificado, quando ele se apresenta na Praça de São Pedro, ele foi o primeiro Papa a comparar o amor de Deus com o amor de mãe. O amor de mãe como aquele que cuida, que ampara seus filhos, enfim. O Papa João Paulo I disse isso, para poder mostrar um Deus próximo, um Deus que caminha ao nosso lado, um Deus que está junto de nós e não o contrário. Depois então da sua morte, 33 dias depois da sua eleição, temos João Paulo II. Esse homem, mesmo com as críticas, pode ser considerado ali um continuador da missão do apóstolo Paulo, porque levou a palavra de Deus a todos os cantos. A sua presença e as suas viagens não eram simplesmente para poder dizer, o Papa está visitando tal lugar, não, é para poder dizer a presença da igreja, a presença do Cristo, e que todos têm o direito de escutar a palavra de Deus, todos têm o direito de ouvir o Evangelho, todos têm o direito, e aí cada um, na sua intimidade com Deus, vai dizer, eu aceito,
vou por esse caminho. Não, eu não aceito e vou por esse caminho, mas todos têm que ter essa oportunidade. E São João Paulo II nos ensinou isso. Bento XVI, muitos torcem o nariz para o alemão quando ele assume o pontificado, mas só que Bento XVI, naquela época, ele precisava de um homem realmente sério e que soubesse explicar e defender a igreja, defender a doutrina, mas também punir aqueles que se desviaram, especialmente o clero. Por quê? Com Bento XVI foi que começou a estourar para todos os cantos os abusos, infelizmente, cometidos pelos meus irmãos de ministério em relação a crianças, jovens e até mesmo os adultos. No meio da tormenta, Bento XVI foi aquele conciliador de dizer: estamos passando por isso, não vamos fechar os olhos, mas só que a gente precisa seguir em frente. Precisamos continuar o caminho, porque Jesus Cristo nos ensinou e Ele reafirmou cada dia na sua postura ali a vontade de Deus, os ensinamentos de Jesus. Temos o Papa Francisco. Eu acho engraçado as pessoas falarem bem do Papa, das atitudes que ele teve, de acolhimento, de aqueles que eram marginalizados, enfim. Tá, mas o Papa estava fazendo o seu papel, a sua missão. Então, em vez de ficar simplesmente elogiando o Papa por essas atitudes, a reflexão que nós deveríamos fazer era: por que eu também não tenho essa atitude? Por que eu também não sigo o Evangelho dessa maneira? O Papa Francisco tentou, do seu modo, mostrar essa presença do Cristo, mas a vivência de fato do Evangelho na sua concretude. Então, mais de ficar olhando as suas atitudes, a gente precisa se questionar por que não temos a mesma postura. E por fim, temos Leão XIV, eleito há pouco tempo. E eu acho engraçado porque quando Leão XIV assume, alguns já achavam que ele ia tender por um determinado lado, que ele poderia defender certas ideologias aí afora que são nefastas e que a igreja desde muito tempo sempre condenou, sempre teve uma postura firme, especialmente quando nós falamos da teologia da libertação e do comunismo. O Papa Leão XIV mostrou realmente que vai fazer o que o seu antecessor Leão XIII iniciou, no cuidado aos mais necessitados, no cuidado àqueles que realmente passam fome, não no sentido de um assistencialismo, mas ajudar que essas pessoas consigam superar isso, que nós cristãos também devemos nos responsabilizar, e que a nossa fidelidade é ao Evangelho, e que nós não podemos confundir o Evangelho com determinadas doutrinas aí afora, que se utilizam do Evangelho, mas de maneira errada, para fazer com que as pessoas sofram, passam necessidade e até mesmo percam a vida. Eu rezo para que até meu último suspiro nessa terra eu consiga ver aqueles que defenderam o comunismo nas suas atrocidades pelos séculos, que realmente paguem a dívida histórica. Amam falar da dívida histórica da igreja, mas só que essas pessoas que defendem esse tipo de regime nefasto, um dia também vão ter que pagar a dívida de tantos que sofreram, passaram necessidade e perderam a vida nas mãos daqueles que infelizmente defendem esse caminho. O Papa Leão XIV está sendo firme na sua postura e na condução da igreja. Podemos ter muitas surpresas boas durante o seu pontificado. Então, que Deus realmente nos ajude, que
que sejamos fiéis a Ele e que a graça de Deus esteja sempre junto de cada um de nós. E que, a exemplo de Pedro e Paulo, nós também possamos dedicar a nossa vida ao Evangelho, fazer a vontade de Deus e que um dia sejamos acolhidos por Deus na eternidade. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.